Todas essas informações nós vamos repercutir agora, direto de Curitiba, com o Maurício Pilinello, porque é hora das notícias no mercado de commodities. Vamos lá. Maurício, boa tarde, tudo bem? Fala, Braga, boa tarde a todos. Ontem você antecipou que essa sexta-feira seria tensa. Você avalia como tensa? São os ajustes normais? Porque nós temos aí informações, principalmente aqui no Brasil, que estão deixando todo mundo aí de cabelo em pé. Mais uma alta, mais um reajuste para os preços dos combustíveis, Maurício. A gente falou em primeira mão aqui na semana passada, quem estava aqui no Tempo Dinheiro me ouviu falar isso, que a Petrobras não poderia segurar muito mais tempo. E tem uma notícia para te dar, o aumento foi abaixo do que deveria, né? A Petrobras tinha que ter subido mais os preços, seguindo a política de preços dela. O petróleo hoje, pontualmente caindo, mas eu vou ser muito sincero, Braga, por mais que tenham dito com relação à recessão, o petróleo não tem como cair. Abaixo de $100, 95, eu não acredito mesmo, porque os estoques estão nas mínimas, a produção é abaixo da demanda. Só tem um jeito do petróleo cair, só tem um jeito. Dois, na verdade. A Rússia resolvendo a situação ou a demanda caindo, colapsando por uma recessão de grande porte, que está a caminho, mas que ainda não chegou, né? Mas sendo muito sincero, nesse momento, e é só curioso falar disso, se você me permite, eu quero mostrar uma tela que pouca gente deve conhecer. Com licença, Braga. Tá aqui, pessoal. Isso aqui é a composição acionária da Petrobras, né? As ações ordinárias. Ações ordinárias são as ações com direito a voto, com as ações dentro do Conselho de Administração. Ou seja, a União Federal é dona de mais da metade das ações. O que é que isso significa? A qualquer momento, a União Federal pode determinar como será a política de preços da Petrobras. Isso não é algo que existe um bloqueio, não. A União Federal manda na Petrobras. Então, a política de preços da Petrobras que ela está seguindo agora não, desde 2017, quando foi instituído o preço paridade de importação, né, é uma escolha do governo federal. Desde sempre ele pode mudar. Mas por algum motivo, nesse momento, estão dizendo que a Petrobras está fazendo. A Petrobras está seguindo exatamente aquilo que é ordenado por ela. Ou seja, o governo federal pode, a qualquer momento, sugerir ou impor uma alteração na política de preço da Petrobras. Ou seja, ele é sócio majoritário, tem mais de 51%, portanto, ele pode determinar e pode fazer isso, pode colocar fim a essa paridade, seria uma solução para poder tentar conter essa disparada dos preços, porque nesse momento quem está sorrindo, quem está aproveitando desta onda de valorização ou de alta de preços são os sócios ao redor do mundo. Quem são esses sócios? Os acionistas da Petrobras, principalmente nos Estados Unidos, é isso? Isso. Existem muitos acionistas, o próprio governo federal, né, o BNDES, o governo federal, juntando o BNDES Par, né, o pessoal do Fundo de Garantia, deve dar uns 35% dos dividendos das ações preferenciais vão para o governo federal e o restante vai para outros entes espalhados pelo mundo, né? Mas eu gosto de ressaltar isso somente para lembrar as pessoas de que, por um motivo ou por outro, a política atual instituída na Petrobras vem de 2017, né, e até o presente momento foi achada como algo favorável. Obviamente que numa situação como essa, em que os combustíveis disparam globalmente, a Petrobras agora é discutido a política dela, e eu acho algo muito salutar. Só acho importante deixar claro que isso não é uma escolha da Petrobras, no sentido de que alguém na Petrobras acordou um dia e falou, vou mudar a política. Não. Isso é determinado e votado pelos maiores acionistas, cujo maior acionista majoritário e que é capaz de determinar isso é a União Federal. A União Federal, nesse caso, o presidente Jair Bolsonaro ou não? A União, né? Quem é o presidente, o dono da União Federal é o presidente brasileiro, que é num regime de presidencialismo, quem indica, inclusive, o presidente da Petrobras, né? Dentro do conselho, o conselho de administração, a depender do número de votos que você tem, você indica conselheiros, né, que vão votar nas decisões estratégicas, mas é isso. O governo federal, desde sempre,
Porque essa mudança, essa composição acionária que eu mostrei para você, ô Braga, vem desde a privatização da Petrobras nos anos 90. Né? A privatização não, quando eles fizeram a migração de uma empresa 100% estatal para uma empresa de capital misto. As ações que têm direito a receber dividendos, que são as ações preferenciais, foram mais vendidas do que as ações ordinárias, que têm direito a voto, que determinam os caminhos da Petrobras. Ou seja, por mais que a Petrobras tenha muitas ações no mercado que vão distribuir dividendos, quando o tema é votação em ações estratégicas, o governo federal nunca abriu mão dos votos ordinários, ou seja, das ações ordinárias. Nunca, desde os anos 90. E o mais interessante é que, diante dessa situação toda, quando descobriu-se essa possibilidade, o fato é que as ações da Petrobras agora estão perdendo, observando aqui, 9% na Bolsa, na B3, né? E seria essa responsável por uma queda do índice Bovespa abaixo dos 100 mil pontos. É um pouco dos dois, né? É bom lembrar que até o presente momento a Petrobras está seguindo a política de preços e num dia que o petróleo está caindo 7%, né, o principal ativo da Petrobras, que é a gasolina, o diesel, vai em linha, obviamente, com a queda das ações. Mas isso, obviamente, é agravado por uma situação que a gente já tinha comentado ontem. Ontem, para você ter uma ideia, Braga, com o pregão fechado no Brasil, a Petrobras chegou a cair 7% lá fora ontem, com o pregão fechado antes mesmo da mudança de preços e tudo mais. Ou seja, ela nesse momento está seguindo a dinâmica do principal ativo dela, que é a Petrobras, o petróleo, e obviamente um agravante das decisões políticas. Mas é só para ressaltar que o governo federal pode tomar essa decisão a hora que ele quiser. Lembrando mais uma vez que esse assunto com o Maurício Bellinello trata principalmente dos preços do petróleo, né, que estão aí acima dos 100 dólares por barril, isso realmente diante dessa crise mundial, né, acrescentando essa crise entre Rússia e Ucrânia. Lembrando mais uma vez que hoje foi anunciado, desta sexta-feira, um reajuste de 14%, 14,26% nos preços do óleo diesel, de 5,18% nos preços da gasolina. E agora vamos ver o que vai acontecer a partir dessa semana, se ainda não tiver nenhuma novidade hoje, se essa vai ser realmente a intervenção, por dizer assim, direta do presidente Bolsonaro sobre essa política de preço, sobre essa questão da paridade. Pode mudar o jogo? Você está confiante que isso possa acontecer ou não? Eu tenho algumas opiniões sobre isso. O primeiro ponto é que, como o aumento foi logo de manhã, ele é baseado no fechamento de ontem. No fechamento de ontem, a disparidade entre a gasolina real e a vendida pela Petrobras era de 15%. Ela aumentou em 5%. O diesel estava na casa dos 24%. Ela subiu em 14%. Ou seja, não foi coberto o total buraco. Obviamente que hoje, com a queda, a gente vai ficar muito mais perto do que deveria ter sido o aumento, mas ainda não estamos em linha. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a alteração da legislação que altera a dinâmica do ICMS é algo que, na minha opinião, é muito salutar e potencialmente favorável. Por quê? Quando o petróleo finalmente começar a cair, seja por uma recessão nos Estados Unidos, seja pelo que for, como o ICMS já vai ter caído no Brasil inteiro e não é mais corrigível, provavelmente a queda dos combustíveis no Brasil tende a ser muito violenta, rápida mesmo, porque agora não tem mais o componente do ICMS. Tá? Esse é o segundo ponto. Terceiro, a Petrobras, mesmo numa alteração, por exemplo, que ela tenha que... Posso dar uma opinião para você? Vou fazer uma ideia aqui genial, hein, Braga? Maurício aqui é gênio, hein, bicho? Tem nada de gênio. A Petrobras, por exemplo, poderia alterar a dinâmica dela de preços dizendo assim, nós podemos usar as métricas das maiores empresas de petróleo do mundo, da lucratividade dela dos últimos 4 trimestres, para alinhar a política de lucros da Petrobras. Se ela fizesse isso, neste momento, a lucratividade da Petrobras poderia cair pela metade e seguiria o benchmark internacional. E isso não é protecionista nem nada do tipo. Ela está seguindo em linha com as outras dinâmicas globais. Então, se você me perguntar, a Petrobras tem agora uma oportunidade enorme de fazer um ajuste na política de preços dela, que torna ela ainda muito competitiva, globalmente falando, mas sem criar uma política protecionista. Eu estou dando um exemplo aqui do mais simples que pode existir,
Quem sabe alguém no Ministério de Minas e Energia está me ouvindo, né? Alô, atenção, Ministério de Minas e Energia, ouçam o Maurício Bellinello, tá aqui, não é nem um gênio, mas está dando a dica, né? Será que ninguém pensou nisso antes? Vamos lá, vamos acompanhar. É uma opinião de alguém aqui que trabalha com petróleo há algum tempo, porque se ela faz isso, só para dar um exemplo para vocês, hoje a média de lucro da Petrobras é o dobro percentual do que a Exxon, do que a Chevron, por exemplo, que são as duas gigantes dos Estados Unidos, dos quais, inclusive, nós importamos diesel, né? Ou seja, por que você não pega, por exemplo, a métrica dos últimos X trimestres? Quanto foi a média de lucro da Chevron, da Exxon, da BP, da Total, nos últimos 4 trimestres? Ah, foi 11%. Ok. Nesse próximo trimestre, a lucratividade média prevista da Petrobras vai ficar em 11%. Pô, o Maurício é um gênio. Pô, como é que ninguém pensou nisso antes? Eu estou mostrando, Braga, porque, na minha opinião, depende mais de uma vontade política realmente orientada para a proteção da empresa, porque a gente também não pode enfraquecer a Petrobras, porque ela é uma empresa muito grande, que depende de muito capital para investimento, mas ela também tem a função de se manter em linha. E não há nada que justifique a Petrobras ter hoje o dobro do lucro médio das duas maiores petroleiras do mundo que estão nos Estados Unidos, que é a Chevron e a Exxon. Ou seja, resumindo, Petrobras é a que mais tem lucro com esta disparada do preço do petróleo, com esta corda no pescoço dos consumidores de combustíveis aqui no Brasil. É isso, né? Isso, esse é um fato, é uma questão matemática. A Petrobras lucra percentualmente, nesse último dado que saiu aqui, e não é detalhe, não estou nem olhando no último, tá? Eu estou olhando na média dos últimos 4 trimestres. Ela lucra, na média, o dobro dos % do que Exxon e Chevron, por exemplo, lucram nos Estados Unidos. Bom, lembrando que quem está falando isso não é apenas o Maurício Bellinello, que comenta conosco, dá dicas de travamento de preço, mas é um especialista que conhece e trabalha há muitos anos com petróleo, né? É isso, Braga. Eu quero deixar claro, o João já sabe disso. Eu nunca falo de política, porque eu acho que é importante mostrar para as pessoas a visão de alguém que é do mercado, né? A Petrobras agora, assim como o Brasil tomou a decisão de ajustar uma política de ICMS, que eu acho que é muito salutar, porque tinham estados que cobravam ICMS astronômicos, se bem que a questão do governo federal ainda ter que pagar isso para os estados é um problema, mas ainda assim temos uma solução mais ou menos. Agora, nessa oportunidade, que eu acho de verdade que esse problema do preço do combustível agora deveria ser tratado como uma oportunidade. Oportunidade do quê? De ajustar uma falha, na minha opinião, na política de preços da Petrobras. O PPI, que é a política de preço-paridade de importação, funcionou super bem e se mostrou muito efetivo quando a gasolina estava barata, o Brasil não estava em crise, o mundo não estava em recessão. Opa, temos agora um mundo entrando em recessão, temos um cenário de petróleo muito caro, percebeu-se que o PPI pode não ser eficiente. Então, que tal se a gente ajustar isso agora, né? Eu acho que é uma oportunidade enorme que, na minha opinião, não deveria ser perdida. Porque a Petrobras pode, sim, alterar a política de preços, favorecendo uma economia... Porque, lembrando, a Petrobras não tem concorrência no mercado. Portanto, se ela não tem concorrência, o que ela faz impacta o mercado inteiro. E não há uma segunda opção. E, nesse momento, na minha opinião, deveria ser utilizado isso, não, na minha opinião, como algo a ser uma oportunidade muito mais do que simplesmente uma instabilidade política.